Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman, 0800 591 2223. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu. Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias, como em todos os dias, hein? Cá estou. Mais um dia aqui na CBN, no pé do Eito. Você tá rindo por quê, Cabelo? Tô engraçado? Não, tava vendo. A vida pra você tá legal? Não, ela não sorri, ela gargalha pra mim. Que bom, perfeito. Então começa a fazer festa, vende ingresso e ganha dinheiro. Tá bom? Tá bom. Boa tarde pra você também. Boa tarde, Carlão. Você Boa eu tive tarde saudade, Carlão. Pô, coisa linda, aí sim, hein? Antônio Lupe não. Antônio Lupe tá traíra, abandonando os amigos. E olha o que esses amigos estão conseguindo por Antônio Lupe. Não, eu não tenho condições de ir amanhã, infelizmente. Já tenho os compromissos agendados previamente. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Eu tô vivendo uma situação que é uma situação delicada. Então, parabéns, legal. Qualquer deslize é crucial. É verdade. Perfeito. Boa. Boa tarde, Fábio Chay. É você que vive, Fabiano. O nosso bom viver. Pôde acordar, né? O Chay da bancada aí. terminou há pouco o almoço com a nutricionista, que atualizou o cardápio do que ele pode e o que não pode comer. Quais são os alimentos. Tirou aquele belo cochilo no sofá da sala. Quais são as proteínas. Quais são as hortaliças. Carboidratos. Quais os nomes. Ontem eu tive consulta. Tive consulta de cardiologista também, tá tudo bem, graças a Deus. Inclusive, um abraço pro doutor Nando. Ih, permutinha. Se o Fábio Chaves tá fazendo permuta, pode parar, hein? Como que é o nome do doutor, Chaime? Nando Porto. Fernando Porto. Então é Nando Porteno roxo, cara. Então é da turma do Carlão. Isso. Com certeza fica ali na torcida jovem. No Proença ali. Proença. E adjacências. Onde você conhece bem também. Não. Chora, né? Não, era só. André Berenguel está te mandando um abraço. André Berenguel. Manda outro, grande Berenga, vai conhecer as coisas boas da vida, cara. Vamos lá, hein? Hoje tem sarcófago. Existe esse quadro ainda? Faz tempo que eu não. O pessoal pediu pra parar, né? A gente só tá esperando uma carta assinada no papel timbrado pra suspender o quadro, mas por enquanto continua. Hoje é dia do quê? Hoje é dia. Mas hoje tem muita coisa, cara. E atenção. O quê? Nós vamos sempre falar aqui na nossa emissora Ancelotti. Tem gente que gostou, viu? Ancelotti? Esse é o padrão? Ancelotti. Não, vem com Ancelotti que a casa cai, hein? Não é Ancelotti, é Ancelotti. Tá bom? Carlo Ancelotti. Fica bem definido assim, não podemos usar outra maneira. Hoje é o Dia Mundial dos Meios de Comunicação. Parabéns pra nós, hein? Parabéns pra nós. Muito bem. O rádio é um meio de comunicação. Claro que Dos mais populares. A internet é um meio de comunicação. Opa, a expandindo. televisão é um meio de Imortal. comunicação. O jornal impresso é um meio de comunicação. Sobrevive fortemente. A revista é um meio de comunicação. O telegrama é um meio de comunicação. A carta social ainda existe. O telefone sem fio é um meio de comunicação. Você mandou uma carta social? Eu já recebi. Eu também. Eu só mandei uma carta de terno? Não, era uma cobrança mesmo de... Nunca mandou? Eu nunca mandei. Eu já mandei. Mas já recebi. Igual os caras de Indaiatuba te enviaram na semana passada, né, Cabelo? Não mandaram, não. Cobrando o IPTU de 2004. Não, tá tudo... Eu quero ver, já que você tá falando de meios de comunicação, você falou de caixa postal, vou pegar de surpresa agora os ouvintes. Vai. O primeiro que mandar, mas não vale pesquisar no Google, hein? Não vale pesquisar no Google. Mas hoje não tem como. O primeiro que mandar a caixa postal 22470 corresponde a quê? O primeiro que mandar no nosso WhatsApp vai ganhar uma caneca da CBN, hein? É do nosso tempo. A caixa postal 22470 corresponde a quê? Não, mas o pessoal vai jogar na internet. Não, mas não pode dar Google, pode. Como é que vai controlar isso? Isso é 22.400. incontrolável. Boa, Léo. Caraca, o primeiro que mandar vai ganhar uma caneca da CBN. São nostalgia. Já mandaram. Caixa postal 22470 corresponde a quê? Então, enquanto você tá aí, eu tenho que terminar aqui, porque hoje também é o Dia Nacional da Mata Atlântica, muito importante. Já chegou, muito importante. Já chegou, né? Já mataram.
Quem que é? Ó, hoje também é dia do profissional liberal. Ou seja, aquele profissional que trabalha com qualquer coisa, liberal. Dia do serviço de saúde, que é muito importante, né, Cabelo? Aliás, amanhã você tem um ultrassom, né? É cedinho. Vai faltar o dia em todo. Eu vou... Pra completar a circunferência o dia inteiro. É dia do quê? Dia do serviço de saúde. Queria mandar um abraço a todos os profissionais da saúde que atendendo a equipe, que estão atendendo, né? A equipe da CBN no Arena. De maneira muito exaustiva ultimamente. Não é só um componente, não. De maneira muito exaustiva. O DM tá cheio, hein? E eu quero mandar... A minha pressão, ela já não vai dar mais pra ser feita a ferida no equipamento nesse que a gente compra em casa. Já vai ser NR13 pra poder fazer a medição da pressão. E eu queria mandar um grande abraço pra população de Tubarão, em Santa Catarina. Tubarão, hoje terra completa... do Tubarão. Do Tubarão. Futsal, hoje completa mais um ano de vida. E também pra população de Itabira. Itabira em Pernambuco. Não, Tabira. Terra do Itabirito. Não, Itabirito fica em Minas. Itabirito. Mas tem Itabirito também, Itabira. O Valério Doce não sabia. Itabira, não é? Valério Doce. Mas não, isso Valério Doce de Itabira, né? Itabira, minha. Tô falando de Valério Doce é o nome do cara que vende doce no recreio. Seu Valério, né? Seu Valério. Valério Doce. Olha só, Olha, tem notícia boa. E tem notícia boa também pro tênis brasileiro. Estreia de John Fonseca no Roland Garros. 3-0. E o atual 28 do mundo, hein? A Bia Haddad perdeu, né? Pra variar, manhã, né? Pra variar. Aliás, a Bia tá precisando de uma atualização. Ela foi bem até em Hamburgo, mas caiu e hoje perdeu. O João Fonseca vai pegar quem agora, Chaibi? O João Fonseca vai pegar, ele passou pelo polonês, né? Agora ele francês. Qual que é o nome do francês polonês que ele enfrentou, Chaibi? O polonês, ele é o Hubert Hruskaski. Você percebe por que 3-0, viu? Esse parciais polonês, de 6-2, 6-4 e 6-3, cara. Esse polonês do Chaibi é um polonês que não tem de uma tribo lá da Polônia que teve pouco contato com a sociedade. Como que é o sobrenome mesmo do rapaz, Chaibi? É o Hubert, né? Ele é conhecido como Hubert, mas o sobrenome dele é Hurkacz. Conhecido, né? É o amigão dele, né? Nos meios policiais, né? Ó, já acertaram aqui por justiça o código postal 22470 corresponde ao quê, Carlão? Ao show da Xuxa, Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. O CEP é 22.470. Mandou muito, era mandou só muito. Carta pra cima. Nossa, era bom demais. Que legal. Que show da Xuxa é esse? É o show da Xuxa, o original esse. O Bete de Valinhos, você que foi a primeira a mandar, parabéns, ganhou a caneca da CBN. Aê! Você pode retirar na CBN a partir de amanhã, das 9 às 5 da tarde, tá? Tá aqui do ladinho de Valinhos, hein? Jardim São Gabriel. Deixa o Pio voltar de férias. Seria legal retirar com o Pio na volta. Mas o Pio não vai ter condição, porque ele tá de férias. Amanhã é aniversário de Valinhos. Então é feriado lá em Valinhos. Então ela pode pegar o veículo, se ela trabalhar em Valinhos, claro. E retirar aqui na CBN. E aproveita para conhecer esses mal acabados do Arena. Não que seja uma visita satisfatória, vai ser como se fosse ao bosque, né? Vai ver ali os animais. Tem. Mas vai ter uma visão épica do que é a vida nua e crua. Sem Rafael Pio, né? Infelizmente. Pio é diferente. Bom, hoje tem Corinthians com um novo presidente. Hoje tem São Paulo. E hoje tem também, sabe o quê? O quê? O sarcófago. Opa! Né? Quer ver? Sempre. Adivinha o jogo de quem? Ponte Preta. Por acaso, porventura, da Ponte Preta. Mas você viu como fala com um sorriso na voz? Tá animadão, né? Não tô animadão, não. Não, Chaibe. Quando é jogo do Guarani, ele fala, não, hoje é do Bugre. Não, o Guarani tá trevou, depois a gente vai... eu quero falar. Comentar... Precisamos falar sobre o Guarani. Você faz necessário, carece de... Descer a lenha no GE, hein? Né, Elias? Descer a lenha no GE. Magoou a coletividade aqui da casa. O comentário foi muito contundente, será? Vieram chorar aí. Mas estão chorando já tem um tempo também, né? Mas é jogo da Ponte Preta. Jogo da Ponte contra quem? Um adversário forte. Com cor do uniforme. É um alvinegro. Figueirense. É o Santos. É o Ceará? O Comercial de Ribeirão Preto. O Operário de Ponta Grossa? Central de Caruaru. Votuporanguense. O Americano de Campos de Goitacás. 15 de Piracicaba. 15 Rio Branco. União Barbarense. E por aí vai. Inter de Limeira. Será que temos... Independente de Limeira? O Independente. Será que muitos, tem? Hein? Tem um áudio, acho que aí. Tem o União Barbarense. União Agrícola Barbarense. Tem uns 5 segundos? Eu acho que uns 3, né? Não, 3, vamos pra 3. Vamos pra 3. Vai, Bolacha. Vamos lá. Bolacha, põe e tira rapidinho. Opa. Campeonato Paulista em Campinas. Pronto. Bom, Fernando Vanucci já é Já é uma... 80. Calma. Mas tem um sucesso. Tem um sucesso.
Eu tô louco pra ver de quem que é esse sucesso. Nossa, aí quer matar. Você essa não dá, eu não erro. Isso é um hino. Aliás, Valmir Bortoleto, grande presidente do fã-clube dele em Campinas. Aniversário agora, faz pouco tempo. Timbre irreconhecível ao som da grande interpretação de Roberto Carlos, O Portão. Aumenta pra gente aí. Quando você acha que vai tirar um 10. Que belo sucesso. Lamentável, né, velho? Olha isso. Ó, o rei no auge, velho. Que isso. Meu Deus. Mas não deixo de amar. Que isso. Esse com aquela Jamel, hein? O importante é que Meu emoções... Senhor. Aquele maço de Eu Mustang. vivi. Aquele Belmonte no bolso esquerdo da camisa, com a caneta Bic com os números do bicho. Começou a arena, hein? Vambora! Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman 0800 591 2223. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. 4h21. 4h21. De volta com a Arena CBN. É isso aí, meu amigo. Vamos lá. O ouvinte mandando aqui mensagem sobre esse jogo. Nossa, acho que vou ter que ir no banheiro. E ele falou que... Marmota saiu. Ele falou que é um time de Limeira. Mas aí deixou pra gente tentar adivinhar. Deixou no ar. Se é o Independente. A gloriosa Internacional. A Inter de Limeira. Eu acho que deve ser a Inter de Limeira, porque o Independente... O Geraldo de Hortolândia também acertou. Todo mundo de Hortolândia? Que era o show Geral? da Xuxa. Geral o Eli Carlos também acertou. Show da Xuxa. Eli Carlos. O Marcel da Vila Industrial também acertou. Grande Marcelo. O outro ouvinte aqui
Mandando mensagem, o Vinícius também acertou. Grande Vinícius. O outro aqui mandando que era da Globo, é verdade. Parabéns. O Sérgio Ricardo. Ô, Sérgio, parabéns. O ouvinte aqui, o Jonathan, foi engraçadinho, né? A CBN é meio de comunicação, o Arena eu não sei. Obrigado, Jonathan. Obrigado. Vou te contar o que é o Arena. Daqui a pouco a gente liga aí, amigão. O Alexandre Tavares também acertou. Alô, Alexandre Tavares, aquele abraço. O Henrique Prado também acertou, que era o show. Parabéns, Henrique. Grande abraço. Mas quem acertou mesmo foi a Beth de Valinhos, que ganhou. Parabéns, essa daí. E o Wagner Mendes está lá em Itapira. Alô, tá Wagner. A gente, mas ele é de Hortolândia. Hortocity. O outro ouvinte mandou aqui. Quero a pergunta para os ponte-pretanos da mesa. Então eu estou isento dessa. Quantos jogadores vocês acham que o Guarani precisa para classificar o elenco? Acho que 11. 11 classifica, né, cara? Acho que de 22 a 25. Depois do que eu vi ontem. O essencial seria um meia, né? Um meia que chamasse a responsabilidade, né? Que assumisse a condição de... cacheiro, né? Fazer gol de amigo da rede. Um Gé e de um Elvis, então, pra resumir? Ajudaria, hein? Nas proporções, por que não? Quando o Lupe falou o Guarani, é que infelizmente não deu certo a contratação, mas quando o Lupe falou do João Paulo, cara, o João Paulo era um cara que se encaixaria no Guarani. Bom de bola, 10, né? Se viesse comprometido, né? Mas agora já acertou com o Paysandu, mas seria um jogador meio que pra chegar e encaixar. O Guarani, que em 7 jogos na Série C, a gente trouxe de manhã essa informação também, fez apenas 4 gols, né, Leandro? 4 gols em 2 partidas só. Absurdo. Só na estreia contra o Maringá e depois na vitória de 2-0 sobre o Botafogo da Paraíba. Então o Guarani tá devendo muito no ataque, cara. Olha, a situação, ela é complicada. Eu não acreditava ser possível no rebaixamento. Eu não acreditava, mas agora eu tô começando a duvidar. Eu acho que agora tem que entender o momento. Eu tô começando a duvidar da permanência. Eu não sei quantos jogadores o Guarani precisa contratar, mas o que eu sei é que tem um monte aí que não merece vestir a camisa do Guarani. Mas nenhum veio forçado. Passou ali na frente do brinco, entrou, falou, vou jogar. Não. Contrataram ele. Alguém contratou. Não sei se foi uma ou mais pessoas que contrataram o atleta, mas assim, o que de fato a gente tem constatado é que tem jogador hoje no Guarani que não merece vestir a camisa do único campeão brasileiro do interior do Brasil. Cadê o japonês, né? Não, esquece. Takahashi? Para no elenco? Vai jogar a Copa Paulista e se tiver bem, Cadê o Honda? O Honda não tá lá? Não é o Honda? Não, esquece isso aí. O Carlão vai ficar bravo com você, hein? Não, gente, porque pelo amor de Deus, o que estão fazendo com o Guarani é uma verdadeira piada de mau gosto. E hoje estava se oferecendo o jogo. Pelo amor de Deus. Pênalti. Menos boa parte do jogo. Pênalti logo nos primeiros minutos. Cara, pelo amor de Deus, o que estão fazendo com o Guarani? O jogador Johnny Douglas do Figueirense acertou o tornozelo. Cara, foi expulso corretamente. Foi pior. O Figueirense só não ganhou o jogo porque foi o zagueirão que saiu na cara do goleiro. Se fosse um atacante ali, tinha entrado com bola e tudo. Como que o cara sai do meio campo passando pela zaga inteira? Né? Zagueiro. Um zagueiro fazendo isso. O que estão fazendo com o Guarani é uma piada de mau gosto, velho. Aí vem o Marcelo Fernandes na entrevista falar, eu coloquei 6 atacantes. Tá bom, ô gênio. Bagunça. Se o futebol fosse feito de atacante, não tinha zagueiro, não tinha volante, não tinha meia. Colocou 6 atacantes, não conseguiu dar um chute no gol, não conseguiu. E outra, eu vi a entrevista dele e falou assim, não, é porque o Figueirense foi mais feliz. Feliz como? O goleiro fez uma defesa só, seu time errou o gol em 90% das finalizações. Como que você fala que foi feliz? Na hora que tá dando uma entrevista o Marcelo Fernandes, as bombas estourando lá, Rojão, que aliás eu sou contra isso, mas tinha Rojão estourando, ele fala, o elenco precisa saber o que é jogar no Guarani. E por acaso você sabe o que é treinar o Guarani, Marcelo Fernandes? Porque um treinador que encerra o jogo com 6 atacantes mostra que não tem tática nenhuma, que não tem organização nenhuma. Mas o resultado é mais importante. O seu time teve 90% do jogo com um homem a mais e fez o quê? Fala pra mim. Pelo amor de Deus, eu estou muito, porque o que estão fazendo com o Guarani é uma piada de mau gosto. Piada de mau gosto. Léo, e a gente discutia hoje no CBN Esportes, né, o erro de estratégia na montagem do elenco, né? O Guarani, tudo bem, sem dinheiro e tal, então vamos apostar na molecada. Trouxe o Maurício Souza, que é um especialista, e veio o Campeonato Paulista. E o primeiro objetivo foi concretizado, a permanência. Só que, será que não foi enganosa, né? Enganoso esse primeiro objetivo? Porque o Campeonato Paulista é um campeonato de tiro curto. Você ganha 2, 3, você permaneceu. E aí o Guarani faz um bendito jogo contra o Corinthians na última rodada, que empatou, jogou bem, jogou Marcelo e tal.
E a galera fica, se empolga com esse negócio de o time de menor expressão jogar contra o grande. Cara, isso é ilusório. Não vem que... a Ponte ganhou no Morumbi, o Guarani jogou bem contra o Corinthians, endureceu com o Palmeiras. Cara, time grande ele não quer nem saber desses jogos contra equipes do interior. Então a diretoria apostou nessa coisa da molecada, garotos hoje sem capacidade para jogar no Guarani, garotos sem personalidade e chega numa pressão, num caldeirão efervescente que é o brinco de ouro. E agora tem que ir ao mercado, gastar o que não tem para tentar permanecer. Ontem, hoje, na hora do Globo Esporte, participação, eu pedi para separar a imagem do Michael, nada contra o menino, nada contra, acredito até ser bom moço, mas o Michael, aos 46 do segundo tempo, ele tinha 6 jogadores na área, ele estava na ponta esquerda de ataque, marcado por 2, Cabelo. Ele tinha 6 jogadores na área e tinha o lateral nas costas dele a 1 metro dele. Ele foi tentar fazer uma jogada lá, passar por 2, a bola saiu com tudo pela linha de fundo. Mas é culpa do menino que é ruim? Não, o menino tá desorientado, o menino tá mal orientado, está completamente pressionado, entrou numa fritura, não sabia o que fazer com a bola, quis tentar fazer alguma coisa, mas aí, meu amigo... Tanto que o Marcelo Fernandes termina o jogo, ele vai no menino. Né, pra abraçar, pra confortar, pra fazer com que o menino entenda esse momento, porque o Michael, ele foi justamente, não pelo menino. O menino, se ele chegou ao Guarani é porque ele tem condição. Não é esse né? o problema. O problema não é o menino, o problema é assim, o retrato, né? É uma molecada, talvez boa de bola, competente, mas que o momento é muito pesado pra é um fardo muito... o fardo é muito grande. E a prova Celial, você tá pegando no pé do menino por causa de um lance. Não, 2 minutos depois ele fez a mesma coisa e proporcionou um contra-ataque ao Figueirense. Por quê? Porque não tinha, olhava pra um lado e pro outro, ninguém queria a bola, ninguém pede a bola, ninguém quer jogar. Aí o Isaac perde um gol sem precisar levantar, cara. Ajoelhou. De cabeça, não precisava nem levantar. Ali, meu amigo, é bola no peito e caixa. Você tava atrás do zagueiro. Você não tava na frente do zagueiro, você tava atrás. Era bola no peito e caixa, sossegado. O único que chama a responsa, mas ainda não é aquele jogador, né, com tarimba, é o Rafael Bilu. Que ainda, que arrisca, que briga, que não tem medo, não tem receio, encara. Mas é muito pouco. Todo time tem um jogador experiente. Ontem o Figueirense veio com o Líger. Pô, o Líger tem 600 anos de Série C, de Série B, capitão do Rogério Ceni, do Fortaleza. O Wellington nem. Então todo time de Série C, seja time que tá brigando lá em cima ou lá embaixo, ele tem um cara de representatividade. O Guarani não tem. Quem que é o 10 do Guarani? Caio Melo, que é um volante? Né? Quem que é o zagueiro do Guarani? Poderia assumir esse papel, mas não consegue. Infelizmente, pelas palavras do Marcelo Fernandes também, o próximo jogo tá rifado, viu, Eliel? Porque ele falou que só vai poder cobrar uma nova apresentação no Guarani, uma boa apresentação, depois da entrada da janela de reforços, né? E a janela de reforços justamente na 9ª rodada contra o Itabaiana em casa, esse próximo jogo contra o Retrô. O Retrô também tem um jogador de nome, jogador veterano, Fernandinho, que passou pelo São Paulo, pelo Flamengo Mike, também. Tem um monte. E esse jogo contra o Retrô fora de casa, ele já rifou mais ou menos por aí, viu? Com todo o respeito ao Figueirense, que também é um time de capital, de camisa e tudo mais, mas o Retrô não, que é uma equipe mais nova, porém estruturada, mas não quer dizer que eu estou sendo sem respeito, não é isso. Mas eram 2 resultados obrigatórios. Sem dúvida. Você tinha que vencer o Figueirense de qualquer jeito. O Figueirense terminou o jogo comemorando. Pra eles foi uma vitória. O jogo falava pro Guarani, me ganha. 3 pontos. Exato. E aí você tem depois o Retrô. Eram 2 jogos que colocariam o Guarani num patamar de pensar em classificação. Levaria o time lá no meio de tabela. Exato. Levaria o time a 7 pontos com a vitória de ontem, depois a 10, colocando ali numa chance de beliscar alguma coisinha. Porque agora, torcedor, não adianta ser nesse momento sonhador. Tem que ser realista. Entender a situação. A situação é fugir da zona de rebaixamento, meu amigo. Sair dali de qualquer maneira e depois, quem sabe, tentar, o que eu acho difícil, uma classificação. O que eu acho difícil porque o Ipiranga hoje tem 10, é o primeiro na zona de classificação, o Guarani tem 5. Não, Eliel, mas são 2 rodadas, tá? Mas entre o Ipiranga e o Guarani tem 10 times, irmão. Tem muita gente aí no meio do bolo. E ontem já teve o problema maior, ontem já protestando. O problema maior é que não tem futebol pra te colocar entre os 8 primeiros. Não tem bola, o Guarani não tá jogando, não tem futebol. O time é morto. Fraco. Você assiste o jogo, você fica com gastura. Lembra que os antigos falavam isso? O time é morto, o time é limitado tecnicamente. Se pegar os elencos que disputaram a Série A2, tanto do Primavera
quanto do Capivariano, dá um baile. Sim, dá um baile. Os dois times terminaram a 2. Os dois times que foram campeão e vice da Você A2. pega o Matheus Anjos, que já jogou no Guarani, mas eu acho que hoje até se encaixaria na Série C. Tranquilamente. E o próprio Carlão. Ravanelli. Tranquilamente. Que era Ravanelli banco do Capivariano, jogaria no Guarani. Jogaria no Guarani. Tranquilamente. Opa. Tranquilamente. Os pontas do Primavera, que Lucas Douglas, que fizeram um sufoco danado na Série A2, e cá entre nós, a Série A2 ela é muito mais difícil do que a Série C. Tecnicamente, em termos de curto, de tamanho de competição e tudo mais, se pegar o elenco de Primavera e de Capivariano e colocar para disputar a Série C com a camisa do Guarani, olhe lá se não der trabalho. Mas se você for parar pra analisar o Ituano, ele fez o quê? Ele esperou terminar a Série A2, ele foi lá e contratou os 3 num time do Capivariano e 2 do Primavera, o Léo Passos. Foi 3 do Capivariano e 3 do Capivariano e 2 do Primavera. Praticamente montou o time. Mas o Ituano tá tranquilo. Você vê que o Ituano faz uma campanha ali. Tá com 11 pontos, tá na ali. sexta colocação. Tá garantido. Até outro dia tava brigando com a Ponte na liderança. Sim. Gente, o importante é classificar. Exatamente. Aí é outro campeonato. Aí é outro campeonato. Que é o que a gente fala da Em relação Ponte. da Ponte. E, tipo assim, Agora, a liderança é boa? É excelente. Quanto mais embalado você chegar pro mata-mata, mas a primeira colocação... Até porque é o recado que você passa também. Isso, exatamente. Você dá uma certa intimidada nos adversários. Tem que ficar entre os 8, ponto. O Guarani é um time tradicionalíssimo, um time centenário, um time campeão brasileiro. É inadmissível viver o momento que vive. Chega de promessa. Todo mundo que chega só faltava o Guarani cair pra Série D do Brasileiro, né? Chega de promessa, gente. Não, né? É muita promessa. Todo mundo que assume, não, porque nós vamos fazer isso, fazer aquilo, você não vê nada. Na prática, você não vê nada. Não vê nada. Precisa reagir, porque vai daqui a dar tempo, daqui a pouco não dá. Falou isso a Série B passada inteira. Então. Inteira. Falou isso a Série B passada inteira. E nada virou. E começa a Série C do mesmo jeito que terminou e começou a Série B do ano passado. Mudando treinador, na zona de rebaixamento. E o Guarani se acostumando, banalizando o treinador essa situação, a todo momento agora na Série C, porque não vai adiantar. Porque o problema tá no campo. O elenco do Guarani é um elenco muito fraco. Muito fraco. E pior, tem time pior que o Guarani ainda na Série C. Esse Figueirense também, Nossa, gente. Figueirense é fraco. O Figueirense é lamentável. Horrível. É pior do que uma estatística que marca bastante esse momento aí, o Júlio do Nascimento trouxe no GE também, das últimas 45 rodadas em campeonatos nacionais, o Guarani ficou 43 na zona de rebaixamento. Pelo amor de Deus. A Série B e a Série C. Acostuma demais com o medíocre, né, velho? Não, e aí você fala assim, não, porque tem time que faz vestibular pra cair. Eu acho que o Guarani ele já tá escolado nisso. Ele já tá fazendo doutorado, mestrado. Porque não é possível que não aprendeu com os erros dos últimos campeonatos. Vai se acostumando, né? Com não é possível. coisa ruim, com mediocridade. Quanto menos você tem, menos você terá. Menos com menos sempre é menos, nunca vai ser mais. É igual duro com duro não dá futuro. Claro que não. Repórter CBN. Terça-feira, 27 de maio de 2025. O presidente Lula cancelou compromissos externos marcados para hoje. Até agora não foi decidido se ele poderá fazer as viagens que estão agendadas para o resto da semana. Ontem, ele teve uma crise de labirintite e foi levado para o Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Lula foi liberado depois de ser submetido a exames de imagem e de sangue, todos dentro da normalidade, segundo o boletim médico. O presidente está liberado para participar apenas de reuniões no Palácio da Alvorada. O influenciador John Vlogs faltou à sessão da CPI das Bets em que seria ouvido como investigado. O colegiado investiga se ele atua como sócio oculto da plataforma Blaze. O requerimento apresentado pela senadora Soraya Tronic aponta que John Vlogs esteve à frente de uma massiva campanha de promoção da empresa. O empresário Jorge Barbosa Dias, proprietário de uma casa de apostas, também foi convocado e não compareceu à audiência. A comissão vai pedir a condução coercitiva dos dois. Os deputados da França aprovaram um projeto de lei que autoriza a eutanásia. O texto ainda precisa ser analisado pelo Senado antes de entrar em vigor. A proposta prevê que o direito à morte assistida poderá ser concedido a cidadãos franceses que tiverem doenças graves e apresentarem sofrimento físico ou psicológico.
O tenista João Fonseca avançou a segunda rodada na estreia de Roland Garros. Ele venceu o número 28 do mundo por 3-0. O brasileiro ocupa a posição 65 do ranking mundial. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h37. Mário Quintino, boa tarde para você. Informações das estradas nesta terça-feira que vai ficando um pouco nublada, friorenta. Não sei se é um prenúncio de chuva ou de frio, mas alguma coisa vai mudar nos próximos dias, hein? Exatamente, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, eu trago informações do Anel Viário Magalhães Teixeira, porque teve um acidente agora há pouco na altura do quilômetro 1 para quem sai da rodovia Dom Pedro e vai em direção do Trevo de Valinhos e também do sistema Anhanguera Bandeirantes. Por conta desse acidente, Eliel, uma colisão entre um carro e um veículo utilitário, não teve nenhum ferido nessa ocorrência. Tem lentidão também na Dom Pedro para quem vai no sentido de Jacareí. Pelo menos 2 quilômetros de lentidão ali na região do Trevo de Souzas. Atenção, então, tanto pela Dom Pedro quanto para você que segue já no Anel Viário Magalhães Teixeira. Na rodovia Anhanguera, ponto de atenção para o nosso ouvinte que vai em direção do interior, à altura do Trevo Sérgio Mota em Campinas, tem um veículo em pane no quilômetro 92, por isso atenção já ali nas proximidades da Prestes Maia, nesse trecho pelo menos 1 quilômetro de lentidão. A rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, é um bom caminho tanto para quem vai em direção do interior, quanto para quem segue no sentido da capital. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas suas informações. Já já você volta no nosso ponto final. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. São 4h40 de volta com a Arena CBN. Bom, tem gente mandando mensagem aqui, olha só. Alô, Carlão, pessoal aí da mesa. Lupe, ontem estive no Brinco de Ouro e, minha opinião, vejo sim algumas melhoras no time, principalmente no sistema defensivo. Porém, assistindo o jogo pela Vitalícia, não tenho dúvida de que os jogadores Dani Júnior, Samuel, Christian, Anderson Leite, que jogaram ontem, não podem mais vestir sequer a camisa do Guarani. Eu ainda, como bugrino, acredito até o final, mas está bem difícil. Mauro do Nova Europa. Defensivamente já é a segunda partida que o Guarani não toma gols, né? Mas os adversários também, pelo amor de Deus, né? Mas precisa de algo a mais, né? Não, então, é muito pouco, mas sem dúvida alguma. É um princípio de evolução. Senão o Anderson Leite estava lesionado. Ele Aliás, falou JP Galvão.
JP Galvão. O Anderson Leite é outro jogador que poderia ser importante nesse processo de passar experiência, mas não consegue jogar, né? Mas é irregular, né? 2-3 jogos. Coxa, não consegue jogar. Aliás, ontem no brinco, o Mauricião Braz foi. Mauricião. Não foi ontem? Foi. Descobri. Então tá explicado. Então tudo que a gente falou aqui, pega pra fora. Porque a presença do Maurício no estádio causou toda essa atmosfera depois dessa eu vou até embora. Não vou nem fazer não, pelo amor de Deus. A gente aqui, falou do técnico, falou dos jogadores. Esquema tático, que não tá funcionando. E aí o Cabelo me chega com a informação principal. Que o grande coador, o Maurício... Conhecido como coador aqui na empresa. Mas, na verdade, você sabe... Queria saber o porquê dessa. Daqui a pouco eu te explico. Aliás, ele levou sal grosso. Eu vi uma foto que ele fez jogando sal grosso lá no brinco de ouro. É mesmo, Maurício? Onde ele fez? Lá nas vitalícias. Você achou que era o tobogã? É um comedor de amendoim de marca maior, segundo... Não só amendoim, né? 4h42, por falar nisso, deixa eu dar um toque pra você que tá precisando melhorar a sua saúde sexual. Lá, Cabelo. Marcos Lima da Clínica Up Man chegando com a gente. Boa tarde pra você, Marcos. O que temos pra hoje aos ouvintes da CBN? Olá, boa tarde, turma do Arena CBN. Vamos falar daquele assunto que incomoda ainda muitos brasileiros que querem ter uma vida sexual saudável. Amigo, na farmácia, você não vai comprar o laranjinha ou o azulzinho e vai resolver o seu problema de ordem sexual. Isso é paliativo, pode até resolver no mesmo dia, mas isso pode dar infarto, dor de cabeça e não é com prescrição médica. Procure um médico, médicos especialistas. Lá na Clínica Up Man, nós temos médicos com mais de 20 anos de experiência e nós já tratamos quase 15 mil homens só em Campinas. Então, meu amigo, vou te falar de um telefone que vai transformar a sua vida sexual. Ligue no 0800 591 2223, telefone que também é um WhatsApp. Nós vamos fazer uma condição especial aqui para os ouvintes até às 5h10 da tarde. Quem ligar agora até os 20 primeiros ouvintes, só os 20, hein? Quem ligar agora até às 5h10 vai ter uma condição imperdível para você começar esse tratamento essa semana. Quer atendimento amanhã na Clínica Up Man? Estamos reservando para esses 20 primeiros ouvintes, para você começar agora. Então já anote esse telefone, 0800 591 2223, telefone que é o WhatsApp, até às 5h10 essa condição imperdível. E conheça o novo tratamento da Clínica Up Man que está fazendo o maior sucesso, que é a de harmonização íntima peniana, que tem aumentado consideravelmente sem cirurgia e o resultado comprovado no mesmo dia, que aumenta considerável tanto o comprimento quanto o volume. Você precisa ver o antes e o depois. Vai lá na clínica, agende uma consulta que você vai se surpreender com os resultados. Então, até às 5h10, nós vamos fazer essa condição especial para você ser atendido na Clínica Up Man aqui em Campinas, ou em Piracicaba, ou em São Paulo, ou em Santo André, ou mesmo por telemedicina, você pode fazer no conforto da sua casa. Liga agora, 0800 591 2223, ou mande o WhatsApp até às 5h10 para garantir a sua vaga, 0800 591 2223. E lembre-se, sexo é saúde na Clínica Up Man, a número 1 em saúde masculina. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. Arena CBN. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O Suzano anunciou nas redes sociais a contratação do central Léo Andrade, que estava jogando no Vôlei Renata nas 2 últimas temporadas. O jogador está treinando com a seleção brasileira que vai disputar a Liga das Nações. Aos 23 anos, Léo Andrade será reforço do Suzano para a disputa do Campeonato Paulista. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região.
4 horas e 46 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Atenção, hein? Bomba no futebol mundial. Chegou aqui agora. Lupe precisa se recompor. Bomba no futebol mundial. Tonhão Lupe, pouco. Calma, Lupe. Cristiano Ronaldo vai disputar o Mundial de Clubes por um time brasileiro. Será? E este time é o Palmeiras, Fábio Scheibe. Fábio Scheibe que trouxe a informação. Tá aí o reforço que a Leila prometeu, hein, velho? Informação de Fábio Scheibe. Isso também. Não, eu não tenho essa informação, mas o Palmeiras parecia nos bastidores aí fazendo força também, até principalmente por um dos patrocinadores, né? Aquele cara que faz o amarelinho ali na Rede Globo também, sabe, no Luciano Huck. Não sei. Faz o de genéricos ali, de remédios. Não sei, não. O amarelinho. Ele que queria trazer ele para o Palmeiras para poder patrocinar e fazer marketing também para a empresa, né? Mas o Botafogo também estava forte. O John Textor queria o Cristiano Ronaldo. Não, mas não sei se ele vai disputar o Mundial, não. Segundo um jornal britânico, o Mundial de Clubes, o Infantino, Gianni Infantino, presidente da FIFA, liberou 30 dias de janela, tá difícil hoje. Os caras não param. 30 dias de janela especial para transações para a Copa do Mundo de Clubes, porque ele quer que seja... Não é 30 dias, não. É um mês. Não. São 10 dias. 10 dias. Começa o dia 1º, fecha dia 10. O Lupe tá tudo bem, velho. O Lupe não tá bem, o cabelo também, enfim. Começa no dia 1º de junho fechou. E fecha no dia 10. Mas ele liberou 10 dias. Ou seja, o Palmeiras tem, a partir do dia 1º de junho, 10 dias para convencer o porquê do Cristiano Ronaldo jogar. Por que eu digo isso, gente? Porque um jornal britânico disse que o Palmeiras é um dos 7 possíveis destinos de Cristiano Ronaldo para disputar o Mundial de Clubes. Digo a você, Carlão, quais são esses possíveis? Vamos lá. Chelsea da Inglaterra. Não joga porque ele jogou no Manchester United. Eu já descarto porque ele é ídolo do Manchester United. Fora. Pronto. Al Hilal da Arábia Saudita, Cristiano não aceitaria porque ele não vai querer participar do Mundial de Clubes, ele vai querer disputar o Mundial de Clubes. Então também não é o Palmeiras, E hein? há uma diferença, não, o Palmeiras tem um elenco melhor do que o Al Hilal. O Palmeiras tem um elenco qualificado. Então, também não é o Palmeiras. Monterrey do México, não. Esquece. Até por conta de grupo e tudo mais. Só vai participar. Riad Casablanca do Marrocos, só se vierem com um balde de dinheiro, né? Tanto o Riad de Marrocos quanto o Al Hilal, só se o dinheiro convencer. Mas aí tem 3 times que entram forte na briga. Vai. Palmeiras, e digo por quê? Porque o Palmeiras pega o time do Lionel Messi, que é o Inter Miami. Tá. O Palmeiras pega o Inter Miami na 3ª rodada. E é interessante para todo mundo ter o duelo Messi e Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de Clubes. Cristiano Ronaldo. Real Madrid da Espanha. Então, Real Madrid pode ser. A despedida de chave de ouro de Cristiano Ronaldo. Campeão, né? Assim, do Real Madrid. Esse já esse vai para disputar o Mundial de Clubes e não só competir e não só participar. Diferente do Palmeiras Diferente e de todos esses de times outros aí que times. você falou, né? E o próprio Inter Miami, mas Messi e Cristiano Ronaldo nunca jogarão juntos. Isso nem no videogame você consegue fazer com que eles joguem juntos. Por que não? É uma situação ainda, né? já, não joga junto Messi e Cristiano Ronaldo. Mas você já parou pra pensar um time com Messi, não Suárez, joga junto. Cristiano Ronaldo? Não jogam juntos, pode ter certeza. Na teoria Acho seria que ótimo, eu mas- queria a opinião do ouvinte. O Palmeiras, o Flamengo também, mas o Flamengo não... E o Botafogo? O Botafogo pela grana do Textor, mas o Palmeiras tem outro trunfo, além de pegar o Inter Miami. O Abel Ferreira é português. Então, muito se é do falou... Sporting, e é do Sporting também, igual o Cristiano Muito Ronaldo, se né? falou, o Carlão, de que o Palmeiras não aceitaria por conta de elenco. Então, esse é o negócio que me pega. O Abel, ele preza muito pela paz dentro do grupo. Tudo bem, o Cristiano Ronaldo é um hiper profissional, né? Um cara que se dedica e tal. Mas não sei se para o grupo cairia bem num campeonato tão importante pro Palmeiras. Agora, essa visão comercial que você citou, de enfrentar o Messi, de ser a última dança dos dois em termos, né, um jogando contra o outro, isso é interessante. E outro, o Palmeiras está na chave do Miami. Então, esta situação... Eu quero deixar claro que eu quase apoiei agora. Mas tudo bem. Percebi uma certa... Esta situação é importante. Eu nunca tinha... Eu fazia tempo que eu não tinha medo de um olhar intimidador até agora há pouco. Tá vendo? Fica com gracinha. Tomada, hein? Vai, malandro. Segura aí, malandro. Além disso, né, Carlão? Além disso, o Palmeiras enfrenta o Porto também, né? Um principal time português então, também. Eu acho que essa parte comercial tem a ver.
Agora, o que, pelo menos pra mim, o que me pega é com relação ao grupo, que o Abel, ele preza por blinda isso. demais, né? Ele já negou figurões como o Hulk, outros nomes por conta de privilegiar o grupo. Mas muita gente falando assim, o Palmeiras não tem dinheiro. Gente, essa questão não envolve, o dinheiro não é importante nesse momento. Porque o que a FIFA quer é fortalecer a Copa do Mundo. A FIFA seria uma mesmo que arrumaria um patrocinador para bancar. Comercialmente seria fantástico. Não, já tem um patrocinador, né? Falei pro você do Amarelinha. Vou até falar o Grupo CIMED. O Grupo CIMED que patrocina a Globo aí também, do Amarelinha. O Grupo CIMED tem interesse em fazer em fazer viável esse negócio. Mas é assim, né? Amarelinho, né? O Cristiano é um cara muito competitivo e ele entende também que vindo para um clube, qualquer seja esse clube, a não ser o Real Madrid, por um mês, o que acrescentaria no currículo de Cristiano Ronaldo? Ele tem isso também na cabeça, entendeu? Ele não é um cara que... ele não vai queimar cartucho à toa. Exato. Não vai. Ele quer chegar a 1000 gols. Já pensou 1000 gols numa Copa de Mundo de clubes? Não chega porque tá longe. Não? Não tá. Quantos gols ele tem? 60 e pouco. 60 não, pô, 60 gols. Ele tem mais quantas rodadas lá no Sauditão? Dá pra fazer mais uns 50. Vem pra fazer 10 no Mundial de Clubes, no Real Madrid? Não faz. Porque se ele jogar no Real Madrid, sim. Porque nesses clubes que você falou todos aí, a maioria só vai pra passear. Calma que a gente tá incluindo o Palmeiras, calma. Pelo menos a questão de perder pênalti no Palmeiras estaria aliviada já. Nossa, certeza. Deu uma alfinetada, hein? Aliás, negócio de perder pênalti é coisa de Guarani, né? Nossa, também. Tanto da capital quanto daqui, né? Nossa. Lupe mandou essa hoje. Eu não falei BDC. nada não, sai fora. Ele mandou essa no BDC, adorei. Aqui, eu tô só esperando... Cabelo, por que o Corinthians não vence hoje e se despede da Sul-Americana? Essa é a sua opinião, porque você trouxe isso na nossa discussão. Não, eu não disse isso, e o Corinthians acho que pode fazer frente, sim. O Huracan joga fora de casa... Tá borbulhando. É bem verdade, mas embora esteja... O caldeirão esquentou, hein? Esquentou? Tá esquentado. Aliás, Pode colocar no pó de café lá que a água já ferveu já. Mas você já pensou se o Dorival consegue o Corinthians ganhar o jogo? Mas eu acho que o futebol do Corinthians tá bem blindado. Tá bem, eu acho que... Não, eu não vejo que o Corinthians... Mas o Huracan é o... Então você mudou de opinião agora no rádio. Não, em nenhum momento no emitiu opinião. Pra poder ir com a massa corintiana, ele mudou de opinião. Não, isso bem claro. Nenhum. O Huracan faz a final do argentino e vai colocar um time, pelo que li aqui, um time alternativo para enfrentar o Corinthians. Tá vendo? Aí que é a chance, né? O quadro está propício ao Corinthians lograr êxito. Coringão vence. É nóis. Eu acho que empata. Eu acho que só a vitória interessa, né? O Corinthians, né? Porque o Corinthians classificaria como segundo do grupo, o América lá da Colômbia tem 7 pontos, 1 a menos, deve ganhar do Racing em casa. Goleada ainda. Jogo às 9h30, né? 9h30. 9h30. E o Corinthians teria que ganhar. Pior que às 9 tem Independência do Acre e Tunaluso. Pelo amor de Deus. Na Série D, não vai dar não, velho. Mas eu não sei. Eu acho que o Corinthians hoje abre mão da Sul-Americana. Será? Eu acho que não. Mas eu acho que esse é o caminho mais adequado, né? Porque... Mas não vai. Não, mas o Corinthians... Abrir mão não, mas eu acho que vai ter dificuldade hoje no jogo. Até porque um tropeço, a gente fala, o elenco tá blindado e realmente a gente sente isso, mas uma derrota hoje, aí... aí... Poderia, como diz o velho filósofo, desblindar o elenco, né? Velho, aí... Mas eu acho que dá Coringão, até por essa situação do Huracan. O Dorival deve mandar um time completo, tirando o Yuri Alberto, que tá com problema nas costas aí, é dúvida. Até o Rodrigo Garro pode aparecer, pelo menos no banco de reservas. Memphis vai, hein? Acho que dá pra sacramentar, sim. Dá pra voltar com a classificação. O Garro já volta? Já. Vai pro banco. Agora aí tem que saber a real condição física dele, né? De repente colocar num jogo desse já... E aí o Corinthians conseguindo, né? Muda tudo, né? Aí vai pra repescagem. Aí é outra história, um outro campeonato. Tá no baile, tá no baile. A Leila Pereira, voltando rapidinho no assunto Palmeiras, ela foi questionada sobre o Cristiano Ronaldo. Você viu a resposta dela? Não vi, você pode falar pra mim? Cuidado que está cheio de oportunistas do mundo do futebol por aí vendendo ilusões. O Eliel, é mentira. E o Cabelo. Tá e o Fábio Chaves que trouxe a notícia. Cristiano Ronaldo nunca demonstrou interesse em vir para o Brasil e o Palmeiras não tem interesse absolutamente nenhum em Cristiano Ronaldo. Caraca, já deu essa, já pra... E quando ela fala... Ela já mandou a lata. Ela sustenta. Ela falaria, Carlão? Fala, Carlão. O mais legal é que ela falou, Cristiano Ronaldo nunca demonstrou interesse em vir para o Brasil. Não existe qualquer possibilidade. E o Palmeiras não tem interesse absolutamente nenhum. Mas a gente brinca da Leila, eu dei risada, foi aquela vez que teve um confronto contra o São Paulo, e ela não foi ao Morumbi. Aí deu uma confusão, ela falou assim, nossa, eu estava na minha casa, de repente a caixa de mensagens cheia. E uma indelicadeza por parte dos dirigentes do São Paulo, é inadmissível. Tia Leila é uma figuraça também, nossa.
O Eliel tá com 27 abas abertas aqui pra ver se realmente o Ronaldo vem. E o São Paulo? O São Paulo vai ganhar hoje. Ganha. Que hora que é? É 7. Daqui a pouquinho. Então dá pra ver o São Paulo e depois ver a derrota do Corinthians. Você tá dizendo que o São Paulo janta o Tadieres? Eita. Aí, hein? Ele colocou coisas na sua boca aí, no sarcófago. Pô. Não, tá muito cedo pro sarcófago. Já sabemos que é 81 eu acho que também. tinha que tirar o quadro hoje por punição à fala do nosso eu nobre acho colega. que o São Paulo hoje é Libertadores, né? Porque, assim, não dá pra confundir. Classificado já. Bife de caçarolinha com bife de caçarolinha. Não dá pra confundir. Bife ali na mesa com bife à milanesa. Porque, assim, o São Paulo, atenção, gente, o São Paulo é Libertadores. O Corinthians é Série B da Libertadores. Nossa, tem o Vasco ainda. É sul-americano. Vasco e Melgar. Mas o Vasco é sul-americano. Sul-americano, Série Vasco. B das Américas. Continente. Exato. Série B do continente. O São Paulo é Libertadores. O São Paulo tá classificado, Carlão? Classificado. Agora o problema do São Vai Paulo entrar é pra fazer número, então. dependendo de ficar qual posicionamento pra poder ter uma vantagem de jogar em E casa. ainda né? na Pelo menos até Libertadores uma tem o fase Botafogo, importante. Esse é bom também. Universidade de Chile? Contra tem que ganhar. Lelele. Não, acho que é contra ele. Não, é Laú. É Laú, né? É Universidade de Chile. Legal. Bem, Quem que Campeão da joga? Sul-Americana em 2011 com o São Paulo. Maravilhoso. Nossa. Quem que joga Montijo jogava nesse time aí. Montijo fez a Recopa contra o Santos em 2012. Sabia. Ele tava querendo esperando, mano. Esperando uma brecha. Quem vive de menosprezar os outros enfim, né? O Santos tá quietinho. Santos é campeão, pô. Mas não tá falando de ninguém, pô. Aliás, André Balada. mais uma polêmica do Neymar ontem, hein, velho? Qual foi? Eu não vi. Pau torando no Santos e ele fazendo sala na casa dele pra final do leste. Entre Timberwolves e... Ah, mas ali, Cara, tem um acordo, né? Ali é um contratinho. E você sabe como que ele pegou esse acordo? Ele fez um react numa postagem da Disney. E os caras foram atrás e fizeram um contratinho. E milionário, cara. É brincadeira, né? Chegou lá com a tudo taça, que ele toca vira ouro. Levou o Bruninho, levou o Felipe Araújo, levou um monte de gente pra casa dele. Medina foi? Não lembro, mas estava aquele Fernando, que é especialista em Big Brother, todo mundo foi pra casa dele pra ver o Timberwolves contra o Será KC. que tinha um amendoinzinho? Porra, mas isso, com certeza não. O Gil Cebola tava. Gil, Guipita e tava Gustavo. Um monte. Como que é, Léo, que você foi no Instagram caçar o Gil Cebola? Quem que seguia ele? Carlão de Freitas. entre os parças do Neymar, o parça do Gil Cebola, Carlão de Freitas. E o box de mensagem lotado. E aí, parça? Pô, me responde. Gil, bem-vindo ao Brasil. Passa aqui no Moisés. Vai, Cebola. Vamos abrir o sarcófago aí. Ponte Preta Inter de Limeira, 1981. Que isso? Já matou? Já era. Ele é o Ele acaba com o quadro, né? É duro, cara. Então vamos pro YouTube? Por que você fica chateado? O objetivo não é acertar? Eu não acertei? Então, não aceita perder, cabelo. Você acha que a vida é feita só de vitórias? A vida não é um morango, não, meu irmão. Campeonato Paulista, em Campinas, a Ponte Preta passa pela Inter de Limeira. No único gol do jogo, o lateral Edson troca de pé e coloca no ângulo. Final, Ponte Preta 1, Internacional 0. Nem todo mundo viu, porque esse gol foi pro YouTube, né? Nem todo mundo viu, mas foi um baita golaço gol, do Edson Bobrão. É o Edson Bobrão. É, gol comum, não é tão golaço assim também, não. Vai devagar, viu? Se fosse o Bugre, você ia falar que errou o chute. Ponte Preta, Inter de Limeira 0, Paulistão 81, a Ponte de Carlos, Toninho Oliveira, Juninho, Nenê e Edson Bobrão, Humberto, Oswaldo de Cá, Celso, depois Roberto, Chicão e Abel, depois Delano, técnico Jair Pserni. Inter de Limeira, de Marcos, Nonoca, Beto Lima, Bolívar e Donizete, Tornado, depois Salomão, Tonzinho, Jaiminho, Camargo, Aldemir e Robertinho, técnico Pedro Rocha. Olha, Pedro Rocha. Internacional de Limeira 0, Ponte Preta 1, no Moisés Lucarelli. De Fernando Vanucci. Fernando Vanucci, Campeonato Brasileiro ou Paulista de 81? Paulistão de 81. Perfeito. 27 de maio de 81. E a música... É marcante, né? É marcante o 81 pra Ponte, não é? Foi um dos melhores anos. Ela é vice-paulista e terceiro colocado no Brasileiro, uma época que só os dois primeiros, o campeão e vice,
conseguiam chegar à Libertadores. A Ponte, inclusive, que bateu o recorde do Olímpico, bateu o prêmio com gol de Osvaldo. Isso, foi campeão do primeiro turno. Campeão do primeiro turno também. Um dos maiores derbys foi 5 de agosto de 81. Começou o Pode Ponte. Começou o Pode Ponte. Começou, né? Mas enfim. Vamos lá, meu caro. Fechando o sarcófago aí, Eduardo Rodrigues Bolacha. Carlão de Freitas. Oi. São Paulo e Tajeres. São Paulo vence. Lupe. São Paulo. Cabelo. São Paulo vence. Chaibe. Empate. Corinthians e Huracan. Carlão. Coringão vence. Empate. Corinthians vence. Chaibe. Huracan. E o... Ô, Seca Pimentel. Vasco e... Melgar? Melgar. Cara, eu vou... Vasco vence. Vai dar empate esse. O Vasco não vai. É o jogo típico pra vitória do Melgar. Isso é verdade. É típico mesmo. É típico mesmo. Ô, Chaibe. Em São Januário esse jogo? Pior aí. 3-0 Melgar. Ô, Chaibe, você percebeu que todo time que tem a faixa transversal recebe o apoio do menino aqui, né? Vasco, logo de cara, todo time, velho. Ele nunca votou contra o Vasco, velho. Nunca. Não, mas eu gosto do Vasco. Eu gosto do Vasco, mas a camisa, nossa. Ó, tudo isso na CBN a partir das 8 da noite no FM, às 7 já na internet você tem as informações. Vamos juntos até as 9h30, começa o Corinthians? Então até as 11h30 da noite com muito amanhã. Futebol, hein, gente? Aquele abraço. Valeu, turma! Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223.